Outro documento, também que a gente vai analisar agora, é interessante porque vai casar também com essa questão do Pastor de Disponibilidade relacionada a campo, é o relatório da Junta de Missões Nacionais, né, que foi também aprovado, que é o documento 107. Pedi para Guilherme botar na tela, e eu vou comentar. O documento Documento 107, 107, é isso? Guilherme, Vamos lá. 107. É referente a quê mesmo, Atos? Relatório da Junta de Missões Nacionais da nossa Igreja Presbiteriana. Eu vou pedir licença a Ivanildo para poder comentar esse documento, porque como eu tenho aí faço parte, né, da Junta de Missões Nacionais, né, conheço um pouco o contexto da Junta de Missões Nacionais, seria interessante eu fazer alguns comentários que são muito importantes, né, relacionado à nossa junta, né? Se vocês forem ver aí na tela que o Guilherme está mostrando, e aí no caso o plenário, né, resolveu tomar conhecimento e aprovar, né, e destacou algumas coisas que são de fundamental importância a nível de informação para nós presbiterianos, né, e conhecer o todo da nossa igreja. Na parte A aí, para dizer assim, a presença da JMN em todos os estados e Distrito Federal, com um total de 173 campos missionários ativos, 172 campos exclusivos e 101 campos de parceria, com um total de 1.291 membros comungantes e 1.063 membros não comungantes, tendo apresentado significativo crescimento de membresia, dado 2017, 1.919 comungantes e 709 não comungantes. Só para poder quem nos acompanha entender isso aqui, é porque a Junta de Missões Nacionais já trabalha com dois tipos, de forma bem básica. O campo exclusivo, a qual ela envia o missionário do seu quadro de missões, paga também as custas da casa, como também do templo, e o investimento financeiro é todo da junta. E a parceria, literalmente, é uma parceria com igrejas ou com presbitérios, onde a junta ela entra com a questão do salário do obreiro, e a parceria ela vem com a questão do local, da casa do obreiro e o apoio geral como um todo. Então, assim, a gente vê que houve um crescimento na junta, né, na sua membresia, né? Então isso demonstra que os campos estão crescendo, né? Como também alguns campos foram organizados durante esses 4 anos, né? O ponto B é muito interessante também, e aí vale também destacar, que é a questão da parceria da Junta de Missões Nacionais com o projeto Mão na Massa. No caso, o projeto Mão na Massa é da Federação Nacional de Homens Presbiterianos, né? Quem lidera esse projeto é o Paulo Ivo, o presbítero Paulo Ivo. E eles têm anualmente construído uma igreja em 30 dias. E é bem interessante os relatos dos homens. Uma igreja em 30 dias? 30 dias. Nossa, é uma taxa muito alta, né? 12 igrejas por ano. Mas no caso, eles constroem, por ano, uma igreja, né, com parceria com a Junta de Missões Nacionais, mas em 30 dias. O interessante é que eles constroem, Guilherme Vanildo e todos que nos acompanham, eles constroem do zero, saem do solo, do terreno, limpo, e constroem a igreja em 30 dias. Interessante que muitas vezes eles vão dando um testemunho deles, e muitas vezes eles botam, a primeira coisa que fazem é puxar uma placa ou uma faixa dizendo assim: daqui a 30 dias, dia tal, iremos ter o culto de inauguração. E muitos da localidade não acreditam que isso vai acontecer. E, literalmente, eles trabalham de segunda a sábado, né? Domingo eles param, o dia do Senhor, adoram o Senhor. Então, esses 30 dias aí são até menos, né? São até menos dias. E eles construíram aí, nesses 4 anos, 4 templos. Itabaianinha, em Sergipe, Tocantinópolis, em Tocantins, Miguelópolis, em São Paulo, e Rorainópolis também construíram em parceria com a Junta de Missões Nacionais. Vale a cena, por favor, Guilherme, para mim aí. Pois não. Assim, quando você terminar de apresentar esse documento, que é muito importante, eu gostaria que você falasse um pouco, né, já que você é missionário, né, da Junta de Missões aí em Cururipe, Alagoas,
quem sabe não tem algum pastor em disponibilidade agora nos escutando e gostaria de saber qual caminho para entrar na Junta de Missões Nacionais. Então, assim, se você puder dar uma pincelada, e assim, quem quiser, estiver na live, quiser perguntar como se tornar um missionário da Junta de Missões, a hora é agora de fazer a sua pergunta. O reverendo Atos é missionário da Junta de Missões. E tem um detalhe, você não precisa ter o curso de teologia para ser missionário da Junta de Missões, né? Você não precisa fazer o bacharelado em teologia para ser missionário da Junta. Existem também obreiros que são missionários da Junta sem o curso, né? É lógico que existem os pastores e existem os missionários obreiros, mas o Atos vai dar uma pincelada aí no final, tá bom, Atos? Perfeito, e aqui acabou de entrar o Elton. O Elton está aqui conosco, já a gente vai conversar um pouco com ele. Perfeito. Guilherme, por favor, vá lá para o ponto M, por favor. M. Ponto M, não é isso? M. Aí, isso aí. Esse? Realização. E aí, que é algo interessante para a gente poder analisar, foi uma pesquisa que a Junta fez nesses 4 anos de municípios que ainda não têm a Igreja Presbiteriana no Brasil. Veja aí. A realização do significativa pesquisa objetivando identificar a presença da IPB em solo pátrio. Um total de 5.602 municípios, a nossa denominação encontra-se presente em 1.840, sendo 3.762 municípios desprovidos da presença da IPB. Então, são muitas cidades que ainda não têm a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, a gente vê aí que é um campo muito, muito vasto, né, a ser percorrido, né, sobre essa questão da pregação da palavra, anunciar o evangelho, né, de forma sólida, consistente. A ideia também da Igreja Presbiteriana reformada, né, no sentido de ter a origem, né, na reforma, e poder passar um conteúdo bíblico, né, doutrinário para todas as cidades que não têm, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nessas cidades também tem um campo muito vasto. Respondendo à questão de Guilherme, a qual ele falou, para poder se tornar missionário da Junta de Missões Nacionais, certo? Não é necessário o bacharelado em teologia, mas é necessário um conhecimento ou fazer o curso de missionário nos institutos bíblicos. Porque o bacharelado são 4 anos, né? Tem que se fazer exclusivamente nos órgãos, nas escolas, né? Nos seminários da IPB. Porém, há a possibilidade de fazer os cursos mais curtos, né, nos institutos bíblicos, que são em volta de 3 anos. Então, as pessoas podem fazer esse curso, depois tem que fazer o CTM, que é um curso de preparo para poder ser habilitado a plantar igrejas presbiterianas. Depois disso, enviar, né, o seu currículo para a junta, que geralmente lá no mês de outubro eles estão fazendo análise e, no caso, mês de agosto, ali, setembro, recolhendo os currículos para aqueles que querem fazer parte da junta. E, literalmente, se você for selecionado para poder fazer uma prova, literalmente a prova que você faz na junta, na minha época, eu demorei para responder a prova, que é uma prova muito extensa, mais de 5 horas. E, literalmente, assim, foi bem cansativa a prova para entrar na junta, depois uma sabatina com a comissão que faz, assim, algo bem, bem criterioso, porque, literalmente, a gente está tratando, né, do reino do Senhor e tem que ter esse critério tu mesmo para poder ter, né, um pouco de segurança naquilo que irá ser pregado, que será anunciado, e a igreja que será plantada ou revitalizada pela Junta de Missões Nacionais, que nesse quadriênio aí foi dirigida por alguns presidentes, né, mas terminou com o presbítero Ayrton e o secretário executivo, o pastor Obedes. Hoje a gente está com um pouco de problema nas internets. Lembrando que eu e Ivanildo estamos em Vitória, o Atos está lá em Cururipe, Alagoas, e às vezes de um lugar para outro a internet tem alguma interferência. E hoje a gente está com alguns probleminhas, mas a gente pede um pouco de paciência e te pedimos também, né, para que se inscreva neste canal, nos ajude apoiando, compartilhando, divulgando esta live. Amanhã devem vir temas mais polêmicos, por isso nós chamamos o Elton hoje. Se ele puder estar conosco quando for
for tratar do tema das diaconisas, da questão da ceia distribuída por mulheres, seria de grande importância. O Elton estudou comigo no Seminário Presbiteriano do Norte, e eu vou deixar que ele se apresente só um pouco, viu, Elton? Pode se apresentar, dizer seu nome, pastor de qual igreja? Meu nome é Elton, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Todo mundo conseguindo me ouvir? Conseguindo, pode falar. Meu nome é Elton, sou pastor como vocês, pastor de igreja interior, aqui em João Alfredo. Eu me atrasei um pouco para entrar aqui na live, estava conversando com o reverendo Guilherme. Eu estava botando minhas meninas para dormir, eu sou pai de gêmeos. Então eu botei uma, depois fui botar outra e acabei me atrasando um pouco. Mas também tenho o privilégio, como vocês, de poder estar pastoreando uma igreja no interior, uma carência não só da nossa igreja, mas das comunidades no interior, que muitas vezes são desassistidas pela grande concentração de pastores nos grandes centros, como estava sendo observado aí, se eu não me engano, pelo pastor Ivanildo. Acho que o pastor Ivanildo era da mesma época que eu, né, Guilherme? Atos eu lembro. Isso, Ivanildo. Isso. Ivanildo mudou muito, então. Isso. Tá mais novo, né? Ivanildo é um pouco mais adiantado que nós. Então, nós somos aqui da igreja de João Alfredo, a gente é uma congregação da igreja presbiteriana de Casa Caiada, do reverendo Ronaldo Vasconcelos. Então, a gente tem iniciado um trabalho aqui há 6 meses, começamos agora há pouco. A congregação já tem um certo tempo, mas a gente está iniciando o trabalho já faz mais ou menos uns 6 meses que estamos aqui tentando ajudar na obra do Senhor. Amém. E o Atos agora, Elton, tem 2 perguntas aqui para fazer para o Ivanildo. Eu vou passar a palavra novamente ao Atos, tá certo? Eu te peço que aguarde um pouco aqui com a gente, e a gente já dá uma pincelada naquele assunto que é polêmico, né? A gente tem visto que de vez por outra esses temas entram no Supremo Concílio. Pode falar, liga o som. Na verdade é o contrário, né? Eu tenho 2 perguntas para Atos. Eu estava tentando aqui lembrar do Elton, é o contrário. Né? Eu acho que Desculpa aí. Eu fiquei um pouquinho mais forte e a barba também, né, o Elton? E que bom que você está próximo aí do Ronaldo. Deus abençoe o trabalho aí. Qualquer coisa, estamos juntos. A pergunta é sobre o tema aí que está bem relacionado ao que o Elton falou, o Atos falou e o documento que a gente comentou anteriormente, né? A questão é se Atos tem conhecimento de que exista algum projeto da junta. Isso é uma coisa que tem sido discutido bastante, ou da IPB, como o Atos está mais situado com essas questões, de suporte financeiro aos presbitérios para que eles possam trabalhar a questão missionária dentro das suas realidades locais, né? Porque às vezes temos congregações presbiteriais, temos pontos de pregação, existem projetos dos presbitérios, mas não existe o recurso necessário, porque os presbitérios, às vezes, do interior, normalmente dispõem de poucos recursos. Eu sei que deve existir um caminho de parcerias de presbitério com as juntas, e sabemos que tem o interesse das juntas de aplicar os seus recursos em implantação de igreja. E às vezes essa implantação ela vem quase que independente, elas só se encontram ali com o presbitério quando já parte para o ponto de organização. Então, tem alguma coisa nesse caminho. E a outra questão é, às vezes o pastor tem bacharelado, mas ele precisa de um treinamento específico para trabalhar com implantação de igreja, né? Ele tem o bacharelado, mas ele está apto para o ensino, ele está apto para o trabalho eclesiástico, mas às vezes ele não tem, de repente, o ponto específico que é requerido pela junta para aquele trabalho específico. Queria que você comentasse um pouco essas 2 questões aí, o que você tem ouvido, tem visto,
e Elton também, e Guilherme, quiser pontuar isso aí. E o pessoal que está nos ouvindo também depois comentar aí. Só para... Depois eu tenho uma pergunta também para o Atos, com relação a motivar aí a discussão em torno também. desses temas, né? Só para motivar a discussão em torno a gente só tem que ter cuidado, mas como boa parte essa documentação da junta foi da junta não, com relação às missões, né? As autarquias das missões da Igreja Presbiteriana foi um documento, foi uma parcela grande da reunião de hoje, não foi isso, Atos? E assim, eu depois tenho 2 perguntas assim para fazer para Atos, 1 ou 2 perguntas. Vou deixar aqui o Atos responder. Eu vou pedir para o Elton inscrever os irmãos aí para poder, na ordem certinha. A gente sabe que existe também um recurso uma demanda muito grande, mais de 50% é de interesse da IPB investir em missões, na implantação de novos campos, né? São 54%, né, do que a IPB arrecada vai para os órgãos missionários. A PMT, PMC, Junta de Missões Nacionais, né, e a APECOM são a boa parte das finanças da Igreja Presbiteriana. Respondendo à primeira pergunta do Ivanildo, no meu entendimento, Ivanildo, a própria criação da Junta de Missões Nacionais, como também do PMC, eles vão responder ou eles vão adentrar nesse seu questionamento. Porque a junta, anteriormente, ela fazia mais campos exclusivos. Depois, a política de plantação mudou. Não mais campos exclusivos, mas sim parcerias. Parcerias com o presbitério e com igrejas. Então, se um presbitério tem um campo, ou se tem, sei lá, um ponto de pregação, uma congregação, ele pode colocar um projeto com a junta analisar, certo? E fazer a parceria, né? Então, assim, o problema a qual eu sempre escuto do supervisor ou do secretário executivo é que muitos presbitérios, por não serem dizimistas, certo? Não conseguem fazer a parceria, ou melhor, com suas igrejas, né? Não serem dizimistas, não conseguem fazer parceria com a Junta de Missões Nacionais, que ela pede, por obrigação, que uma boa parte das igrejas do presbitério tenha, né, seja dizimista ao Supremo Concílio, ou a igreja que quer fazer o projeto com a junta, né, de algum campo a qual ela tenha, seja dizimista, se não me engano, por pelo menos 2 anos. Então, há já meios e mecanismos, tanto do PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo, como também da Junta de Missões Nacionais, de apoiar os presbitérios e igrejas que têm seus campos. Mas muitas vezes as igrejas ou os presbitérios, né, não tem a viabilidade, né, documental, no sentido de ser dizimista no Supremo Concílio, para poder fazer essa parceria, né? Porque, literalmente, se o recurso é do Supremo Concílio, você entende o porquê de ter esse requisito, né, de ser dizimista também ao Supremo Concílio. Ok? A segunda pergunta, eu esqueci agora. Sim, lembrei. É a questão do pastor, né? Geralmente, o CTM, que é o curso de treinamento missionário, ele dá esse preparo básico, tá? Geralmente, ele é feito ou em patrocínio, né, no final do ano, em dezembro, ou ele é feito em Recife, em julho. E aí são 30 dias, basicamente, ou um pouco menos disso, de um intensivão, para que todos aqueles que queiram ser missionários, né, e tenham pelo menos aí um nivelamento daquilo que se vai estudar, você vai ver no campo, né? E aí tem várias aulas, vários cursos, oficinas, né, que tratam sobre essa questão de plantação, revitalização, documentação, literalmente captação de recursos, e aí 30 dias, é uma imersão, literalmente, né? Você fica dentro do seminário. No caso, eu fui para Patrocínio, lá no Minas Gerais, passei 3 semanas, se não me engano, quase 4, dormindo, acordando dentro do IBEL, para poder ter essa imersão, né, na questão do mundo da plantação, da revitalização. Bom, esse esclarecimento é bom porque esses pontos são bons porque esclarece, né? É um treinamento específico, mais para o campo mesmo, né? Não apenas como capacitação teológica que você tem no seminário, mas dá um treinamento básico para o trabalho prático, né? E essa questão das parcerias também, ela é importante, porque às vezes tem um recurso,
tem a necessidade, mas como fazer, né? Então, esse esclarecimento é bom, especialmente de alguém que está na vivência do dia a dia dessa questão, né? Grato. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, Atos, é assim, o que é que define, por exemplo, que o missionário, por exemplo, você está em Cururipe, e por que, por exemplo, você citou, porque você citou o Oiapoque, né? Por que você está em Cururipe e não lá no Oiapoque, né? Ou, por exemplo, lá numa região mais central, em Tocantins? O que é que define isso? É o chamado do obreiro? É uma organização da própria junta? Eu tenho curiosidade mais nesse sentido, assim. Você já esteve também trabalhando no sertão da Paraíba, não foi isso? Isso mesmo, assim, o que vai definir, né, literalmente a comissão, né, da Junta de Missões Nacionais, que é uma autarquia da Igreja Presbiteriana. Eles, no caso, pegam o perfil do obreiro, né, ver questão familiar, se tem filho, se não tem filho, se é casado, se é muito tempo casado, se é pouco tempo casado, se já foi presbítero, se não foi presbítero. Ele literalmente faz um apanhado na questão da resposta que você faz para entrar na junta. Ele faz literalmente um estudo sobre você e sua família, porque o missionário nunca vai só, né? Vai com a família também, né? E a partir disso, do perfil que você já fez, né, anteriormente, eles vão colocar e tentar enquadrar dentro de algum campo, né? Lógico que nunca é uma ciência, não é uma ciência, né, ao qual dá 100%, mas de acordo com aquele conhecimento dos homens que comandam, né, os homens de Deus que comandam a junta, né, eles vão tentando ali colocar aquele missionário dentro de um local a qual eles entendem que ele vai contribuir mais. Algo que muitas vezes as pessoas não sabem, mas assim, tem campos da junta que já estão perto de se organizar. Então, eles geralmente pegam um pastor que já é mais experiente para colocar lá, para poder consolidar o trabalho. Às vezes, o campo está do zero. Então, tem missionário, eu posso citar o nome do missionário aqui, chamado Veron Newton, que estava em Sumé e agora está em Zedocas, no Maranhão, Sumé aqui na Paraíba e agora em Zedocas, no Maranhão. Ele tem um perfil claro daquele que é plantador do zero. Ele tem um perfil, você percebe dele que ele tem um perfil, e geralmente ele é colocado em campos a qual o trabalho precisa de uma revitalização quase do zero, né? Ou o trabalho é do zero. Então, assim, de acordo com o perfil, de acordo com o familiar, a junta ela vai colocando, né, e adequando para que as pessoas, para que os missionários possam se sentir bem no local e ter suas características potencializadas naquele local. A gente pode dizer que ela tenta minimizar o máximo possível a possibilidade do missionário dar errado em algum campo, né? É lógico que, como você falou, não é a ciência, mas ela tenta fazer o máximo possível para que tudo corra bem. Isso mesmo, assim. Lógico que é difícil, porque, assim, não depende só do missionário também. Às vezes a igreja a qual ele vai, às vezes a igreja não se dá com o missionário, então tudo um processo de adaptação. Às vezes a adaptação chegou, a igreja já lhe ama, ela lhe abraça, e você já consegue, ela responde rápido, você consegue já conduzir, às vezes não. Então, assim, vai se vendo perfis, né? Vai se cruzando os perfis do campo com o missionário, e ora para que o Senhor possa abençoar e o campo, né, possa crescer. Elton, quer fazer alguma pergunta ao Atos, nesse sentido aí da junta de missões? E assim, e a sua experiência aí em João Alfredo, se quiser compartilhar também um pouco, essa é a hora. Deixa eu fazer primeiro a pergunta ao reverendo Atos, que eu tenho uma dúvida, porque tem um pastor que fez parte da junta de missões, e ele disse que uma das dificuldades de trabalhar na junta de missões é a cobrança da junta de missões ao obreiro. Você poderia falar um pouco dessa cobrança, como seria exatamente, o que é que ela requer anualmente, de 6 em 6 meses, como é que ela cobra? Se você puder falar um pouco sobre isso. Perfeito, Elton. Assim, a junta, como também o PMC, eu não sei como é que é a questão da APMT, né? Nós temos mensalmente um relatório ao qual prestamos, tá? Então, nesse relatório que é intranet, a gente coloca lá quantas vezes a gente pregou, trabalhos na rua, evangelização na rua, quantas ceias a gente fez,
visita em casos de crentes, de não crentes, a gente coloca os nomes, né, dos não crentes na lista e envia tudo isso para a junta. Então, assim, mensalmente é necessário um relatório, né? Que é uma cobrança, né? Mas, assim, eu entendo que é uma forma de você demonstrar para o órgão a qual você faz parte e se candidatou até porque, assim, é muito difícil a junta ir buscar um missionário. Geralmente, o missionário que vai querer se candidatar na junta, mas a junta também faz essa busca, né? De alguns missionários que ela quer. Então, assim, você se enquadra dentro daquilo que eles querem. Então, essa cobrança mensal, ela é feita, né? Tem que bater metas, no sentido de tantas casas devem ser visitadas, tantos grupos discipulares têm que ser feitos. Então, tem metas que você precisa bater. Mas algo que a junta faz, né? Nós temos as metas, mas ela entende o trabalho como um todo. Não só a questão muito prática, não prática, mas pragmática é a palavra, perdão, obrigado. É pragmática é a palavra. Então, assim, ela não é só questão pragmática, ela entende o todo. Ela entende que quem dá o crescimento é o Espírito Santo, e não o obreiro. Então, sim, há uma cobrança para o obreiro fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer, é fato, tá certo? Mas, mesmo assim, ela entende que é o Espírito Santo que dá o crescimento. Porque, assim, muitas vezes o obreiro, ele pode ter a tendência de começar a meter os pés pelas mãos e fazer a igreja crescer de todo jeito, né? E começamos a ter aí igrejas com muitos problemas, inchada, mas sem solidez, sem fundamentação bíblica, né? Então, um crescimento saudável. Então, é por isso que a junta, ela cobra, porque, literalmente, você se candidatou e disse que ia cumprir, né? Aquele a gente chama que é o plano manual do missionário, né? A gente assina tudo mais, tá? Mas ela entende também que, se por acaso não deu certo, não cresceu, e você fez o seu papel, lógico que é a questão, e aí é o Espírito Santo a qual não deu crescimento no campo. Então, há a cobrança, mas assim, não é uma cobrança insuportável. É uma cobrança a qual você se comprometeu logo quando entra. É tipo, ela dá o recurso e ela é o meio que ela tende a acompanhar o trabalho, né? Mesmo que o ministro preste relatório anual, na junta acaba prestando um relatório mensal, né? Porque as informações que Atos passou é as informações que a gente presta no fim do ano como um relatório de ministro, né? Geralmente a junta, ela acompanha os campos, né, de 3 formas. Primeiro é relatório mensal. Segundo, são as fotos que a gente a palavra que é colocada, nos é avisado. Né? É o registro visível, né? Isso, é aconselhado, né? Eles nos aconselham a tirar fotos dos eventos para ele poder estar acompanhando, e também o supervisor, ele vem anualmente nos campos para poder fazer ali o seu acompanhamento. Eu queria, para poder continuar e encerrar esse ponto da Junta de Missões Nacionais, Guilherme, o documento 121, ele tratou... Isso, a gente ia falar dele agora, né? Pronto. Ele tratou isso, sobre pode falar. Era isso mesmo que eu já ia a JMN chamar. Com o PMC, certo? Ele tratou sobre essa questão e... O PMC é o Plano Missionário Cooperativo. Plano Missionário Cooperativo. Para ficar bem clara a diferença, é que geralmente a junta, ela entra em cidades com menos de 100 mil habitantes, mais ou menos. E o PMC, ele entra, né, em cidades maiores, a mais de 100 mil habitantes. Então, essa é a diferença básica das missões nacionais e o PMC, né, de forma assim, bem simples, né? Nós temos outras implicações, né, outra forma de trabalhar, mas o que diferencia um do outro é essa questão. E aí a proposta do documento 121 era da união da junta com o PMC. E foi negado devido à falta de estudo e tudo mais. Essa união ela foi negada.